E aí, desenvolvedor, bem-vindo de volta. Aqui é o Thiago, desenvolvedor Android e iOS. E nesse episódio eu quero compartilhar com você 7 dicas que você pode estar aplicando hoje mesmo para melhorar o seu código-fonte, né? Para você começar a programar como um profissional de verdade. Então, essas dicas são voltadas mais para o público que está começando a sua área de desenvolvimento, como programar, como criar sistemas, seja web, seja mobile, né, seja qualquer tipo de linguagem, né? Essas 7 dicas que eu quero passar para você, elas são parte de um princípio, né? São baseadas no princípio de uma arquitetura de um código clean, que a gente chama de clean code, tá? Então, se você já é um pouco mais avançado, esse vídeo não tem necessariamente o foco para as pessoas avançadas, mas é importante você rever os seus conceitos sobre um código clean, tá? Então, se você quiser ver, acho que vale a pena para você também, tá? Então, talvez você até que está começando agora esteja se perguntando por que você deve, né, aprender a deixar esse código cada vez mais legível e mais limpo, se eu não tenho tanto tempo para fazer o projeto, ou se o projeto é totalmente meu. Então, por que eu tenho que ficar me preocupando com esse tipo de coisa se o projeto é pessoal, tá? E a resposta é bem simples, tá? Porque essas dicas, vai além de melhorar o seu código-fonte que você escreve hoje, vai aumentar também a qualidade e a estabilidade do seu software, tá? Porque isso vai fazer com que você evite criar mais bugs no seu projeto e também ocorrer, né, corrigir esses bugs caso aconteça durante o desenvolvimento, corrigir esses bugs mais rápido se você não estivesse utilizando essas 7 dicas que eu vou compartilhar com você hoje, tá? Então, antes de começar, né, como eu falei, é baseada para esse pessoal e também esse vídeo não se aborda numa linguagem específica de programação, tá? Então ela se aplica para qualquer forma. Só como o foco aqui do canal é para manter o público de mobile e eu geralmente dou mais foco para essa galera do Java, do Kotlin, do Swift e tudo mais, você pode estar aplicando se você utiliza JavaScript, PHP, Ruby, C++ ou qualquer outro. Então vai aplicar para elas também. Só faz aí a tradução para a sua linguagem de programação, porque o conceito do Clean Code é o mesmo. Fechado? Então vamos às dicas. Então a primeira coisa que você precisa fazer para melhorar drasticamente a qualidade do seu código é evitar abreviações de variáveis, tá? Então eu vou te dar um exemplo aqui. Eu estou com um código fonte aberto numa estrutura de Kotlin, mas a ideia é o mesmo para qualquer linguagem. Então vou criar um método main aqui só para exemplificar o que eu quero dizer. Geralmente, quando as pessoas abreviam alguma linguagem e algumas variáveis, elas tendem a abreviar de uma forma um pouco errada, como por exemplo, um var pwd. Ou, por exemplo, ela pode estar colocando var c de inteiro. Aqui eu estou usando a sintaxe tipada porque aqui é exigido, mas poderia ser direto como tem no JavaScript. Ou, por exemplo, a de array, tá? Então, você definir desse jeito, o problema de você trabalhar dessa forma é que você necessariamente acaba não lembrando daqui a 2 ou 3 semanas, ou um outro programador que pegar o seu código vai perder muito tempo tentando entender por que você declarou essas variáveis e o que elas significam. Por mais que sejam algumas delas intuitivas, como por exemplo essa daqui, se trata sobre senha, então password. Essa aqui, se eu não sei o que é, mas poderia ser um contador. E aqui também, de fato, eu não sei que variável que é. Então, quando que a gente usa esse tipo de abreviação no nosso projeto? Você acaba utilizando ele, e o correto de fazer isso são coisas que já são abreviadas por natureza. Então, por exemplo, URL, né? Então, o URL já é abreviação por natureza. Ou HTTP também. Você pode declarar HTTP dessa forma, ou SMS, e por aí vai. Então, evite ficar abreviando as variáveis, porque em determinados códigos elas podem ficar um pouco mais complexas para você interpretar. Então vamos ver no código e no exemplo prático como seria isso daqui, né? Então, por exemplo, se eu estivesse escrevendo um for loop aqui no caso do Java, né? Então vamos até quebrar aqui, não importa a sintaxe aqui, deixa eu limpar esse código aqui e vamos simular aquela situação daquela variável. Então se eu colocar aqui, por exemplo, no próprio JavaScript, vamos colocar um for loop aqui, onde
começa do zero, a gente vai iterar numa lista, que nesse momento talvez eu não saiba o que é, e dentro dessa lista eu vou fazer uma condição, como por exemplo pegar o primeiro índice e verificar se a variável ADR é igual a e-mail e se a variável também desse objeto .pwd é igual a pwd, tá? Fazendo isso, qual que é o grande problema desse cara aqui? Bom, basicamente eu não sei, deixa eu mudar aqui que ficou faltando. Então nesse caso eu não sei necessariamente o que esse código está fazendo. Eu até consigo ver, mas eu vou demorar um certo tempo para descobrir de fato o que ele está querendo dizer com esse código. Então qual que é a melhor solução para isso? Seria renomear essas variáveis. Então, por exemplo, o A aqui seria o próprio user, né, para eu saber qual que é a lista que eu estou trabalhando. Aqui seria mesmo e-mail e aqui poderia ser, por exemplo, password com password. Então, olhando agora para esse código, e a gente ainda pode quebrar um pouco mais de linha aqui. Olhando para esse código agora, eu consigo visualizar que eu estou verificando se o e-mail e se a senha de uma lista de usuários bate, né, dá um match. Então, dessa forma a gente consegue melhorar aí a qualidade do nosso código. O segundo ponto que a gente pode modificar no nosso projeto para otimizar cada vez mais é utilizar no máximo 3 ou 4 parâmetros em funções. Mesmo que a sua IDE, como por exemplo o Android Studio faz para a gente, mostrar tipos de dados entre como uma dica, né, como um highlight, por exemplo. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que você tem uma função chamada criar usuário, create user. E aí você tem username, que é uma string, você tem o password, que também é uma string, você tem endereço de e-mail, que também é uma string, você tem o status, que também é uma string, e você tem o perfil, por exemplo. O perfil que também é uma string, para otimizar aqui o nosso tempo. Então, colocar uma função com mais de 3 parâmetros também acaba deixando o seu código cada vez mais poluído e mais difícil de interpretar. Porque quando você tiver que eventualmente chamar essa função, você vai ter que executar um create user, e aí você vai ter que passar o primeiro parâmetro, né, o segundo parâmetro, que seria o nome de senha, o e-mail, então por exemplo jobs@apple.com, o status dele e assim por diante, né? Então por exemplo, status seria o ativo, aí aqui a gente também tem IP, por exemplo, o IP local, e por último o perfil dele, que seria cliente. Então quando você começa a fazer esse tipo de coisa, o IP não tem. Quando você começa a fazer essa abordagem, por mais que eu esteja vendo aqui que o código está simples e está um em cima do outro, mas quando a gente está trabalhando com um arquivo extenso, fazer dessa forma acaba que você não consegue identificar o que é cada parâmetro. Então, como que a gente melhora esse código aqui? O jeito mais correto para a gente fazer isso é simplesmente tirar todas essas variáveis e passar um objeto user. Então a gente passa um objeto e trabalha diretamente com esse objeto aqui, tá? Então aqui a gente pode passar um user pronto, né? Para a galera de JavaScript, por exemplo, como é que eu vou criar um user, né? Eu posso estar basicamente definindo, né, uma variável chamada user e construir um JSON object, um objeto do tipo user com seus atributos. Ou se você é de uma outra linguagem e precisa trabalhar com a instância do objeto, você pode usar a instância e atribuir seus valores diretamente, ou utilizar um padrão de design builder, que aí é para quem é mais avançado entenda isso. Então, o conceito desse segundo item é evitar cada vez mais utilizar funções com mais de 3 parâmetros, tá? Sempre tenha foco de utilizar funções que utilizem pelo menos um objeto que diz respeito àquele conceito, tá? O terceiro ponto que a gente tem que sempre otimizar no nosso código para deixar ele mais limpo é simplificar expressões de condições. O que são expressões de condições? Então, por exemplo, se eu tiver uma função
chamada can drive, ou seja, eu posso dirigir, onde eu posso passar uma pessoa, tá? E essa pessoa vai retornar um booleano para garantir se ela pode dirigir ou não. Aqui nesse caso eu poderia fazer uma condição, que é o jeito errado, eu vou te mostrar agora primeiro, que seria, por exemplo, se a pessoa tem uma idade menor que 16 anos, ela não pode dirigir. Então, retorna false. Se não, retorna true. Qual que é o problema desse código, né? Esse código está utilizando o conceito de if e else. E é até engraçado dizer porque a gente, como veio de programação, está muito acostumado a trabalhar com esse tipo de condição do se não. Só que dá para usar o se não sem usar o se não. Então, como é que você usa o if else sem ter que usar o else? Quando a gente trabalha com tipos de retorno, o retorno automaticamente vai parar a execução do seu método, né? Então, nesse caso, se ele já chegar no primeiro estado da minha condição, que no caso é o false, ele não precisa olhar para o else. Então, nesse caso, eu posso simplesmente apagar essas duas linhas de else e simplesmente dar um return sempre que a condição vier true, e ele sempre vai cair no false quando a condição, no caso, for menor que 16. Para otimizar um pouquinho a mais, a gente, como está usando uma linha só, a gente pode tirar e deixar dessa forma. Esse é o segundo nível de otimização. E para otimizar mais ainda esse recurso, a gente pode utilizar expressões direto no retorno. Então, por exemplo, aqui eu posso dar direto um return se o número, se a idade da pessoa for, nesse caso agora, maior que ou igual a 16, aí eu já vou retornar direto. Então, isso aqui resolve todo aquele outro código anterior que eu fiz agora há pouco. Ou seja, com uma simples inversão de lógica de programação, a gente conseguiu matar o else e transformar tudo numa única expressão regular. Quando você olha direto para esse código, você já sabe que a expressão que vai retornar verdadeira é somente quando a pessoa tiver a idade maior ou igual a 16. Caso contrário, sempre vai vir falso. Tá? Então, essa é o nosso terceiro item que a gente tem como otimização. O quarto item que a gente pode fazer, e na verdade a gente precisa fazer, é evitar declarar variáveis locais que fiquem longe demais da onde você utiliza elas, e também evitar utilizar variáveis de campo quando você não precisa. Ou seja, dê sempre prioridade a variáveis locais próximas da lógica de programação que você esteja fazendo. Tá? Então, por exemplo, nesse código aqui, deixa eu otimizar aqui o tamanho da fonte. Então, nesse código aqui, como por exemplo, né? Então eu tenho uma listagem de registro, um select, e o problema desse código que a gente consegue otimizar é que a tag do SQL, o SQL em si, eu declarei aqui em cima, mas fica meio que difícil identificar onde que eu estou utilizando esse SQL. Então eu vou ter que dar um find para pesquisar onde que eu estou utilizando esse SQL. Então está aqui embaixo. Poderia eventualmente eu tirar esse SQL e deixar ele o mais próximo possível da onde eu estou chamando ele, porque eu só tenho uma chamada nesse caso em específico. Tá? Então não preciso fazer isso. Mesmo caso para o banco de dados, né? Ou para o registro aqui do nosso array. Então, o banco de dados eu posso estar declarando grupos, né? No caso relacionado ao banco, mais declaração e abertura de conexões aqui, de um jeito mais próximo, né? Então, de cara eu já sei que o bloco de SQL e o DB, no caso a variável DB, estão sendo utilizadas juntas, né? Então sempre tente declarar suas variáveis o mais próximo da onde você vai estar utilizando ela, porque isso evita você ter que sempre dar um find para encontrar o que você está fazendo, e também diminui a quantidade de scroll no seu código. Isso aqui são pequenos detalhes, mas toda vez que você tem que perder um certo tempo para otimizar o que você está num processo de raciocínio de um algoritmo e ter que parar para tentar interpretar aonde estão as variáveis, você vai quebrar o ciclo do seu raciocínio. Tá? Então isso daqui é uma otimização para que você consiga pensar no que realmente importa durante o seu desenvolvimento.
não na parte de codificação só, porque se você já escreveu o código limpo, isso aqui não vai acontecer, esses problemas não vão acontecer, tá? Outro item que você pode tá fazendo, o quinto item, é evitar misturar responsabilidades em funções, né? Então vamos voltar lá para o nosso arquivo vazio. A gente tem que evitar o máximo misturar as coisas dentro de uma função. Por exemplo, se eu tiver uma função de soma chamada de sum, onde recebe o número x e o número y, são dois inteiros e esses dois inteiros vão retornar um outro inteiro. Então, teoricamente, se eu fizer isso aqui, na verdade já acontece em alguns casos, tem um código desse tipo: dois números adicionados, return x mais y. O problema desse código é que a responsabilidade de somar não está bem definida com a responsabilidade só de soma. Existem outras responsabilidades nessa função que não diz respeito ao ato de somar, como por exemplo um serviço de enviar e-mail, né, que os dois números foram adicionados. Então evite misturar as responsabilidades dentro das funções. Deixe sempre as funções com as suas responsabilidades respectivas. Um outro caso, por exemplo, seria a soma de strings. Então você tem um método chamado append, que é para concatenar, e aí você tem uma string de um lado e tem a string do outro lado. Só que ao invés de você apenas somar as duas strings, que é o que essa função me diz que ela está fazendo, ela está appendando, entre aspas, está somando, alguns casos acabam que concatenando com um espaço. Então, existem duas opções nesse caso: ou você muda o nome da sua função para append with space, isso já me diz o que se trata essa função, ou simplesmente paro de somar com espaço e trato isso de outra forma, né? Então a gente não pode colocar responsabilidades que sejam diferentes, até podemos, mas desde que escreva na função essas responsabilidades, porque quem pega esse código, e você mesmo vai pegar daqui a 2 ou 3 semanas, vai lembrar do que você escreveu, do que você está falando, né? Então essa é a quinta dica que você precisa pôr em prática, tá? E a sexta dica é evitar funções longas, né? Então, para exemplificar esse caso de funções longas, eu tenho um código aqui do GitHub para te mostrar de uma forma mais prática. Então, por exemplo, tem esse código Java aqui, deixa eu colar aqui para você ver do que eu estou falando, diminuir o tamanho dela. O que quero dizer com funções longas? Então aqui tem a função do onCreate, que é uma função aqui da galera do Java, do Android, e ela tem várias responsabilidades, né? Vamos pegar esse bloco aqui que é o evento de clique. O que acontece aqui? Bom, primeiro ele tem um if para verificar se algo está ativo ou não. Depois ele tem validações de formulário, se o formulário está preenchido ou não. Depois ele tem conversões de dados. Ele tem responsabilidades que acabam mudando o design da tela, colocando cores, mudando textos. Ele também tem um pedaço de banco de dados, um local storage para gravar registro. E ele também tem parte de notificações, né? Ou seja, ele está tratando aqui e definindo coisas que vão ser notificadas através de alarmes. E tem um else também para fazer alguma coisa. Então esse código aqui é extremamente, como posso dizer, mal legível, né? Você não consegue interpretar tão rápido o que cada coisa faz, porque muitas responsabilidades estão definidas nessa função longa demais, tá? Então a gente pode estar otimizando esse código em si para quebrar exatamente todos esses passos em outras funções menores e diminuir a responsabilidade desse projeto, né? Então, eventualmente, a gente não pode estar realmente separando esse código aqui num bloco muito menor. Então, por exemplo, se eu colar aqui, veja como ele ficou bem mais limpo. E cada parte está direcionada ao que realmente ele
faz, como por exemplo, atualizar o storage, configurar a interface do usuário, configurar a parte de notificações, realizar alertas na tela. Então, quando você divide aquelas funções que estão muito grandes em responsabilidades menores, seja através de outros objetos, ou seja através de funções privadas mesmo que se refere àquele contexto atual que você está trabalhando, vai deixar cada vez mais o seu código mais profissional e mais claro também, tá? Então isso aumenta a lógica do bloco, diminui na verdade a lógica do bloco para deixar aí mais claro e legível o seu código. Tá bom? Então essa daqui é a sexta dica. E por último, para finalizar, é uma dica que a gente acaba customizando e fazendo por muito tempo, que é a parte de deixar códigos fantasmas, né? O que seria códigos fantasmas? É basicamente quando você está realizando uma conta e você fez algum teste no seu código e aí você vem aqui e faz isso daqui, né? Você pega esse bloco de código aqui, faz isso daqui e deixa isso daqui em produção, né? Então esses aqui são os famosos códigos fantasmas. Não utilize códigos fantasmas, porque isso atrapalha a leitura do outro desenvolvedor e de fato ele não sabe se isso é importante ou não. Como que você resolve algo que você está testando e que você quer fazer a validação e tudo mais? O melhor cara que vai te ajudar nesses casos é o controle de versão, né? É o versionamento utilizando o sistema Git, por exemplo, para você otimizar. Então, controle de versão já é ótimo para isso, para você comitar coisas que você em desenvolvimento, claro que você pode ser que esteja testando agora e eventualmente você vai tirar depois. Então, quando for para produção, esses códigos têm que estar redondos. Então, você tem que tirar o que você já testou e viu que não funciona ou que não utiliza mais, e evitar ao máximo utilizar esses comentários. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no meu canal que eu falo para você evitar ao máximo utilizar comentários, eu explico mais nesse vídeo, você vai encontrar aqui na descrição desse vídeo o link, e eu falo o porquê disso e o porquê que isso vai deixar o seu projeto também mais profissional durante o seu desenvolvimento, tá? Então evite aí os tal dos snippets fantasmas no seu projeto, tá? Então de novo, essas dicas valem para qualquer tipo de linguagem, tá? Aqui a gente está falando no conceito de limpeza de código e qualidade de software, tá? Não importa qual linguagem você esteja utilizando, você pode aplicar todos esses conceitos em qualquer uma, seja você um iniciante ou seja você avançado. Então pega esses 7 itens, comece a revisar o que você já vem escrevendo e faça a refatoração necessária para melhorar cada vez mais a qualidade do seu projeto, tá bom? Se você gostou, clique no gostei, não esqueça de deixar o seu comentário e de se inscrever, porque é a sua inscrição que patrocina, que motiva esse canal a continuar funcionando, tá bom? Então, se você quiser saber mais sobre desenvolvimento mobile, mais especificamente Android e iOS, que é o que eu tenho foco aqui no canal, assista mais vídeos. Na descrição desse vídeo também tem vários links para vários tutoriais referentes ao assunto, para você se aprofundar mais, tá bom? Então, não esqueça de se inscrever, ativar as notificações e compartilhar aí com seus amigos. Bom, eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo episódio.